Senhor, porque desde o começo deste evento o Senhor vem falando sobre cura, e temos certeza que a tua potente mão está presente aqui neste lugar. Nós estamos vivendo dias, Senhor, em que o Senhor já está realizando cura no invisível, internamente da vida de cada irmão, Senhor. Nós te pedimos que esse clima, que a tua presença, a tua Shekinah que está presente aqui, desça mais uma vez através do pregador nessa noite, que o Senhor use grandemente, que os corações estejam abertos a ouvir a sua voz e receber cura do Jeová Rafá presente aqui nessa noite. E quem crê diz amém? Amém. Amém. Muito obrigado. Amém. É com muita alegria que eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Por bondade, queria convidar os santos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 1, que é o tema da vossa festividade. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo de número 1. Enquanto os santos procuram, quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na sua casa, adorando, exaltando ao Senhor, rendendo graças a Ele por toda a bondade, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradecer também a toda a direção, na pessoa do irmão Mateus, irmão Natan, acertei? Pelo convite, que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Estivemos ali ontem à tarde, foi um prazer, foi uma alegria muito grande. Tá bom, obrigado. Foi uma alegria muito grande. Também agradecer a Ivar veio dessa ponte aí, falou conosco, e estar aqui é uma alegria. Agradecer ao pastor Reinaldo, já aqui também, toda a sua família, que Deus continue abençoando, assim como os demais pastores dessa belíssima igreja, dessa belíssima cidade de Mossoró, que Deus continue derramando as suas bênçãos sobre a sua vida, família e ministério. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia. E quantos podem dizer amém? Amém. Minha amada igreja, santos irmãos, em um determinado momento da história, o nosso Senhor Deus fez uma promessa a um homem por nome de Abraão, e disse que da sua linhagem iria gerar uma grande nação. Essa nação cresceu, e de tal maneira que a um determinado ponto ela precisou descer até a nação do Egito. Mas ali no Egito, essa nação ficou sob escravidão por aproximadamente 400 anos. Durante esse período de escravidão e de sofrimento, a nação clamava ao seu Deus, pedia socorro ao seu Deus. E o Senhor ouviu as suas súplicas e com braço forte retirou o povo ali do Egito.
Durante a retirada daquele povo do Egito, eles ainda peregrinaram 40 anos no deserto em busca da terra prometida Canaã, sobre a batuta do homem de Deus chamado Moisés. Chegado mais na frente, devido a uma situação de desobediência, Moisés não pôde adentrar na terra de Canaã, mas apenas contemplar a terra prometida. Todavia, o Josué, que foi o seu sucessor, juntamente com o povo, conquistou ali aquela terra prometida e adentraram. Neste período se iniciou um período chamado de teocracia, que perdurou aproximadamente 300 anos. Nesse período, o povo viveu um ciclo vicioso. Eles pecavam, o Senhor via com juízo, eles clamavam e o Senhor providenciava um libertador. E assim se sucedeu durante todos esses anos. Pecavam, clamavam, o Senhor derramava juízo sobre eles, clamavam e o Senhor lhe restaurava. Passou o período da teocracia e chegamos então no período da monarquia, que se perdurou por mais de um século, aproximadamente 120 anos. Seus primeiros reis, Saul, o rei que fora rejeitado pelo Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 16. Passado Saul veio Davi, e depois de Davi veio o seu filho Salomão. Durante o reinado desses três homens, aquela nação ela estava unificada. Durante o reinado desses três homens, essa nação não sofria conflitos, enfrentava as guerras, mas elas não foram em momento algum divididas. Porém, Salomão vem a morrer e assume então o reinado o seu filho Roboão. E o reinado de Roboão foi marcado por conflitos, por guerras internas, mas principalmente pelo abandono a Deus. No momento que Roboão, com tamanha imensidão de pecado, ele abandona a Deus, cria-se uma crise interna naquele tempo. E surge então Reino do Norte e Reino do Sul, como nós conhecemos. O Reino do Norte, que detinha ali 10 tribos, não teve em nenhum momento da sua história um só rei que fosse bom. Todos os reis que estiveram à frente do reinado do norte eram reis carnais, eram reis que eram contrários a Deus, eram homens que tinham abandonado os princípios e os valores que Deus tinha ensinado ao povo. Do outro lado temos o reinado do sul, que tinha apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, ambas derivadas ali de Davi. Todavia, nesse período, esse reinado do sul, eles experimentaram bons e maus momentos. Quando o rei que estava à frente do reinado do sul era um rei bom, eles experimentavam uma prosperidade, eles experimentavam paz, ele tinha um momento de conforto ali naquele período. Todavia, quando o rei que estava à frente do reinado do sul era um homem ruim, então eles enfrentavam o que tinha de ruim. Eles sofriam, eles padeciam, eles sofriam perseguições, eles eram afligidos quando eles tinham um rei que era contrário, quando eles tinham um rei que abandonavam a verdade do evangelho. Todo mundo sabe que, passado o tempo, assumiu um rei por nome de Josias. A história vai dizer que Josias foi um dos reis mais conceituados que existia naquele tempo. Ele criou ali uma reforma durante aquele tempo no reinado do sul. E durante o período do reinado de Josias, todos voltaram e se arrependeram dos seus pecados. Durante o período do reinado de Josias, todos voltaram a escutar e a aprender novamente das verdades do evangelho, das verdades do que o seu Deus tinha feito no passado e continuava fazendo para ele. Acontece que Josias veio a falecer e toda a reforma que ele fez foi caindo por água abaixo. Por quê? Porque os filhos de Josias que lhe sucederam no reinado eram homens também carnais, eram homens que não guardavam valores, eram homens que não guardavam princípios, eram homens que abandonaram a verdade, eram homens que abandonaram o Senhor seu Deus. Os pecados do filho de Josias eram tantos, que eles profanaram a casa do Senhor, perseguiram profetas, mataram a outros e levou o povo à corrupção total. Evidentemente, o Deus a qual nós servimos, Ele não é um Deus que fica inerte, Ele não é um Deus que fica parado no seu trono da graça, olhando tudo o que está acontecendo e não vai fazer nada, e não vai se levantar. Evidentemente, quando os filhos de Josias profanaram a casa do Senhor e abandonaram a verdade do Evangelho, chegou o momento que o Senhor disse: chega, basta, é hora de descer com o meu juízo. Nesse momento, então, o Senhor se vale de um homem chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, do povo caldeus, e traz aquele homem para trazer juízo contra o reinado do sul. Aquele homem, Nabucodonosor, um homem que não conhecia do evangelho, um homem que não conhecia do nosso Deus Todo-Poderoso, que não adorava ao nosso Deus, era um homem pagão, que tinha uma diversidade de deuses. Todavia, você vai perceber que na Bíblia Sagrada o Senhor chama Nabucodonosor de meu servo.
Muito me pegou quando eu li essa passagem, quando ele chama Nabucodonosor de meu servo. No entanto, quando ele chama Nabucodonosor de meu servo, ele não está falando com a mesma conotação que ele trata comigo e com você nos dias de hoje. Ele não fala de Nabucodonosor chamando de meu servo na mesma forma que ele chama a mim e chama a você. Nós somos filhos, nós somos servos a ele pelo amor. Não, Nabucodonosor, quando ele chama ele de servo, ele está dizendo: tu és meu servo, tu és um instrumento do meu juízo. Porque Deus, quando ele quer tratar com o seu povo, ele usa quem quer, ele usa o que quer, no tempo que quer e da forma que quer. Vejamos que no Egito, quando o Senhor queria tratar com o povo do Egito por ter resistido à sua palavra, ele se utiliza de 10 pragas. O povo do reinado do sul se utilizou do rei Nabucodonosor. Se a gente for lá para Joel, a gente vai ver que se utilizou de 3 tipos de gafanhotos que vieram e dizimaram toda aquela cidade. Mas por quê? Porque aquela cidade ela havia abandonado ao Senhor vosso Deus. Aquela cidade havia abandonado os princípios e valores, deixaram de buscar ao seu Senhor. Então ele envia ali 3 tipos de gafanhotos que destroem totalmente a cidade. Quando ele quer vir com juízo, ele vem, mas muitas das vezes ele vem com juízo porque nós abandonamos, nós esquecemos o Deus ao qual servimos, e então ele começa a nos apertar, ele começa a nos provar, ele começa a atrair a nossa atenção. Mas quando o Senhor nos aperta, ele não nos aperta para matar. Quando o Senhor nos prova, ele não nos prova para destruir. Quando o Senhor nos prova, ele não nos prova para que a gente fique no pó. Não, meu filho, Isaías vem dizendo que ele disse: não proveite na fornalha como a prata, mas proveite na fornalha da aflição. E muita gente, quando lê isso, está dando a entender que o Senhor, ele prova mais ainda do que a prata. Não, não é bem isso. Quando ele está dizendo: não te provei como a prata, mas te provei na aflição, ele está dizendo: eu te conheço tanto que eu tirei o pé, eu aliviei. Porque a prata, quando ela vai ser provada, a prata, quando ela vai passar pelo processo de purificação, ela passa por uma fornalha e vai sair tudo o que foi impureza, até que fique algo que preste, até que fique a prata. Mas todavia, se Deus fosse provar a mim e a você o que é que teria de valor, o que é que teria na minha vida, o que é que teria na sua vida, que ele pudesse aproveitar, então ele fala: não te proveite como a prata, mas proveite na fornalha da aflição. Ele está dizendo: eu tirei o pé porque eu te amo, eu aliviei porque eu te amo, eu conheço as tuas forças, eu te conheço os teus limites, eu sei até onde tu podes suportar. Melhor é ser apertado por Deus, porque quando ele nos aperta é para nos restaurar, quando ele trata conosco é para que voltemos a ter intimidade com ele, quando ele vem tratar conosco de uma maneira mais firme é porque ele quer que você volte a ter integridade com ele. E foi assim que passou o reinado do sul. Nabucodonosor foi ali um instrumento de Deus para tratar com o reinado do sul. Quando eles começam a trazer aqueles jovens, vem então um jovem por nome de Daniel. Nabucodonosor, ele sitiou a cidade de Jerusalém por 3 vezes. No ano de 606, 597 e 586. Mas na primeira vez que ele sitiou aquela cidade, ele trouxe o que tinha de melhor naquela cidade: os utensílios, o ouro, a prata e principalmente todos aqueles jovens que se destacassem, todos aqueles jovens que tivessem ali algum destaque a mais, jovens que fossem dotados de sabedoria, de conhecimento, jovens que soubessem se portar para poder estar no palácio com ele. A Babilônia não chegou aonde chegou por acaso. A Babilônia era conhecida como a senhora do universo naquele tempo. Por quê? Ela era muito além do que uma simples estrategista de guerra. Babilônia não era somente boa em travar as suas batalhas, não. Quando ele travava as batalhas que ela vencia, ela regimentava o povo para si, mas ela não simplesmente colocava aquele povo para ser escravo. Ela tinha uma inteligência para aquela época muito notável. O que é que eles faziam? Eles começavam a mudar a cabeça daquelas pessoas. Ele trazia aqueles povos de outras nações, povos que tinham outras crenças, povos que tinham outras verdades, e começavam pouco a pouco, num processo tranquilo, sem pressa, começava a tentar confundir, começava a colocar as coisas dele, as verdades deles, os deuses deles, as profanações dele, as imundícies dele na cabeça daquele povo. E não foi diferente com o reinado do sul. Ele manda trazer aqueles jovens que se destacassem, e ele não queria jovem qualquer, tinha que ser os jovens de Judá. Tinha que ser os jovens de Judá. Mas por que de Judá? Porque em Judá ele vai encontrar o que ele não tem na Babilônia. Na Babilônia já tem todo tipo de podridão, mas em Judá ainda tem servo. Na Babilônia ainda tem todo tipo de gente imunda, mas em Judá ainda tem pessoas que têm integridade. Na Babilônia tem todo tipo de gente que já abandonou, que já traiu, mas em Judá ainda tem pessoas que estão mantendo a sua fé. Eles não querem qualquer um, eles querem os de Judá. Por quê? Porque em Judá ele sabe que tem pessoas que têm dons, ele sabe que em Judá que tem pessoas que têm talento, ele sabe que
que em Judá tem pessoas que pregam a verdade do evangelho. Ele sabe que em Judá tem pessoas que louvam e adoram ao Senhor. Ele sabe que em Judá tem pessoas que Deus trata diferente. Ele sabe que em Judá tem pessoas que têm dom de revelação, dom de cura. Eles não querem o de cada um, de qualquer outro país. Eles querem o de Judá, porque Judá tem o que Babilônia não tem. E por quê? Porque o inimigo ele não quer te tirar daqui. O inimigo ele não quer acabar com os talentos, os dons que Deus te deu. Ele não quer que você pare de pregar. Ele não quer que você pare de cantar. Ele não quer que você pare de tocar na sua igreja. O que ele quer te atrair para te corromper. Ele quer te atrair para que os seus dons, os seus talentos sejam usados lá na Babilônia. Ele quer te atrair para que aquilo que teu Deus te presenteou, você utilize no mundo. Ele quer te atrair para que aquilo que Deus te deu com todo amor, e ele dá sem reserva, que ele corrompa para usar na Babilônia. Mas eu quero te dizer nesta noite, não se corrompa com as propostas da Babilônia. Guarda a tua herança. Vocês vão lembrar de Nabote. Ele tinha uma herança, mas Acabe queria de toda forma a vinha dele, mas ele se negou porque ele sabia: não vou trocar a herança, não vou abrir mão da herança. Nesta noite eu quero dizer para você: não troque aquilo que Deus te deu pelas ofertas da Babilônia. Elas apresentam de uma maneira muito boa, elas se apresentam de uma maneira muito agradável, mas eu quero te dizer: o crente que tem integridade com o Senhor, ele não se mistura com a Babilônia. O crente que tem integridade com o Senhor, ele não deixa sua cabeça ser mexida com as doutrinas da Babilônia. O crente que tem intimidade com o Senhor, Babilônia pode até tentar, mas não vai passar disso, porque ele sabe quem lhe chamou, ele sabe quem lhe alistou, e ele sabe o Deus a quem você serve. E Babilônia, Nabucodonosor se utilizava dessa estratégia. Mas se você parar para reparar, Daniel, ele se destacou em um momento de muita turbulência. A Bíblia vai falar que os estudos apontam que ele tinha aproximadamente 16 anos quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Ou seja, a sua parte infantil da sua vida, a sua adolescência, ele estava cercado de um período extremamente conturbado. A cidade onde ele morava constantemente estava sendo sitiada. A cidade onde ele estava constantemente estava em guerras. A cidade onde ele estava constantemente estava sendo atacada. Os reis da sua nação eram reis corruptos. Os reis que estavam à frente da sua cidade eram reis que não tinham temor a Deus. Os reis que estavam na sua cidade eram homens sanguinários, eram homens corruptos, que faziam de tudo, só não faziam voltar a olhar a Deus, só não faziam voltar a ter intimidade com Deus. Essa é a situação que Daniel se encontra. E no momento, um jovem de 16 anos, ele é levado para a Babilônia. No mundo de hoje, nós acreditamos que um jovem de 16 anos, ele está no período mais vulnerável, porque ele está desenvolvendo os seus valores, os seus princípios, valores éticos e morais. Então Daniel, com 16 anos, ele adentra na Babilônia e começa a receber aquela enxurrada de podridão daquela cidade. Mas mesmo em meio a toda essa situação, Daniel não se corrompe. Mesmo em meio a uma situação totalmente adversa, ele não se deixa se misturar. O normal, o lógico, digamos assim, na visão humana, seria um jovem de 16 anos. É um jovem que já vem de origem conturbada. É um jovem que já vem de raízes totalmente atrapalhadas. Vai chegar na Babilônia, vai se perder. Vai chegar na Babilônia e vai se misturar. Vai chegar na Babilônia e vai morrer. Mas acontece que quem define a sua vida não é o seu contexto histórico, é o que você tem feito para com Deus. Se a tua família foi destruída, se a tua família é um desastre, você não vai ser. Se a sua origem foi um desmantelo só, se a sua origem não tem ninguém que você possa se respaldar, se na sua casa você não tem referência, a sua referência está aqui. A sua referência é o Senhor dos Senhores, Pai da eternidade. Essa é a sua referência. O teu passado não vai definir o seu futuro. Embora estejas transitando em meio à Babilônia, ela não vai te influenciar. Embora tu estejas transitando na Babilônia, tu não vai se misturar, tu não vai se contaminar, mas mantenha a tua integridade com Deus, que quando tiveres integridade com Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai derramar da tua graça, Ele vai derramar da sua unção e vai te dar condições de vencer as astutas do inimigo. Então a Babilônia, ela sempre se utilizou dessa estratégia: confundir, mudar o pensamento, mudar os gostos, mudar as suas ideias. E hoje nós vivemos constantemente enfrentando uma Babilônia. Não é diferente nos dias de hoje. As faculdades procuram ensinar diferente do que os pastores e nossos líderes ensinam aqui na igreja. Se chegamos no trabalho, somos provocados. Se chegamos no seio da nossa família, até na nossa família, por vezes, pessoas que não conhecem a Cristo querem te confrontar.
Nós vivemos constantemente nas televisões, nos rádios, nos grandes meios de comunicação, todo tipo de deturpação das Sagradas Escrituras. Tentam a todo custo mudar o que está aqui nesta palavra. E infelizmente, não são poucos, mas muitos jovens têm se perdido. Entram na faculdade de crentes, mas acabam se perdendo de lá. Vêm depois para a igreja querer mudar as Sagradas Escrituras. Pegam todo tipo de podridão lá na universidade e vêm querer despejar aqui na igreja. Quer trazer as inovações da faculdade e querem trazer aqui para a igreja. Olhe para Daniel, ele veio de Jerusalém, entrou na Babilônia, mas não se corrompeu. Então não venha você vindo na universidade querer mostrar, mudar uma verdade, inovar uma Bíblia que ela não precisa de inovação. Há mais de 2000 anos que o Evangelho é pregado, pautado nessa Bíblia sem precisar mudar, e tem gerado os frutos, tem transformado as vidas, tem alcançado pessoas cativas. Então não venha com inovação. O dono dessa Bíblia, ele não muda. Hebreus 13:28, se não me fuja a memória, vai dizer: eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Malaquias capítulo 3:6 vem dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Não venha com inovação, não venha trocar uma verdade que os nossos pastores ensinaram, pautados nas Escrituras. Não venha querer mostrar o seu diploma de mestrado, pós-doc, mas eu aprendi diferente, eu tive uma concepção diferente, a universidade abriu os meus olhos, hoje eu consigo ter uma interpretação diferente da Bíblia. Não, guarda a tua interpretação para tu, ou joga no lixo, porque aqui não vai ter mudança. Provérbios 22:28, não venham querer mudar, não pode mudar, não marque, não mude, não altere. Não removam os marcos antigos que deixaram os nossos pais. Esses marcos foram comprados a preço de sangue pelo Senhor. E muitos dos que antecederam a mim, a você e aos pastores que estão aqui passaram por grandes provações, por grandes perseguições. Então não venha querer inovar e mudar o que foi preço de sangue que foi mantido. Daniel não mudou. Daniel, em momento algum, ele alterou a verdade. Em momento algum ele quis adaptar ao que ele acreditava para se enquadrar na Babilônia. E o nome disso é integridade. O nome disso é fidelidade. O nome disso é comunhão para com Deus. A Babilônia então muda, vem para uma segunda fase, que é mudar a sua identidade. Porque ela quer apagar de todas as formas as suas memórias. Primeiro ela coloca você para mudar os seus costumes, como eu falei anteriormente. Começa a colocar você ali para vivenciar os costumes deles, aprender a língua deles, aprender a rotina deles. E depois ele vem trocar a sua identidade. Se você for analisar os 4 jovens que foram destacados aqui no capítulo 1 de Daniel, os seus nomes revelavam, eles adoravam a Deus com o seu nome. Daniel, você vai perceber isso de uma maneira muito clara. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Misael significa quem é como Deus. E Azarias significa Deus é quem me ajuda. Então eles alteram o nome deles, mudam o nome deles, para que eles fiquem alinhados com a religiosidade, com a crença do povo babilônico. Daniel eles mudam para Belsazar, Bel proteja o rei. Ananias eles mudam para Sadraque, iluminado pela deusa Sol. Misael eles trocam para Mesaque, quem é como Vênus. E Azarias eles trocam para Abednego, servo de Nego. Então ele pega aqueles 4 jovens que nos seus próprios nomes eles adoravam a Deus, e com os seus nomes eles passam a adorar Bel, Madruque, Vênus, Marduk, Vênus e Nego. Embora tenham trocado a identidade deles, a essência dele o homem não pode tocar. Embora venham trocar a identidade dele, a essência de servo de Deus não pode ser tocada. Embora venham querer trocar a identidade deles ali na Babilônia, a verdadeira identidade deles, que é servo do Senhor, eles não conseguiram mudar. Porque hoje muitas pessoas estão alterando a sua identidade para se amoldar ao mundo em que estamos vivendo. Muitas pessoas quando chegam em algum lugar mudam, dizem até que nem são cristãos, para que possam ser bem aceitos, para que possam ali socializar. Meu querido, não é assim que funciona. Tem pessoas que têm vergonha até da própria família, negam de quem é filho, negam de quem é filha, negam as suas origens. Eu te pergunto, se tu está negando a tua origem aqui, quem me garante que tu não vai negar lá? Se você nega aqui na terra as suas origens, com certeza naquele grande dia você negará a sua identidade de crente. No momento que você for provado, você haverá de negar. Mas seja fiel a quem te chamou, seja fiel a quem te alistou, seja fiel a quem tem sustentado. Babilônia não vai te corromper, mas é preciso estar alinhado, é preciso ter intimidade, é preciso ter integridade para com Deus. Babilônia, depois que ela troca a sua forma de pensar,
ela troca também a sua identidade. Ela troca também os seus costumes. Você vai ver que a Babilônia tenta corromper aqueles jovens em todas as situações. Na parte moral, na parte mental, na parte física. Vocês vão observar que ali o próprio rei manda que a ração deles, os alimentos deles sejam separados. E então ele manda ali separar as porções dos manjares do rei, inclusive também o vinho do rei, para que eles se alimentassem daquele mesmo alimento. Mas Daniel, ele se recusa a se alimentar daqueles alimentos, se recusa a compactuar, se recusa a sentar à mesa e se alimentar da mesma forma. Mas por quê? A história vai dizer que todos os alimentos que estavam à mesa eram consagrados a deuses pagãos. E além de serem consagrados, sempre que aquele povo sentava à mesa para se alimentar, tinha um ritual podre, um ritual satânico, que envolvia inclusive orgias sexuais das mais deprimentes possível. Se alimentar, participar daquilo ali seria ser conivente. Sentar à mesa seria concordar. Sentar à mesa seria compartilhar dos mesmos ideais. Sentar à mesa seria viver a mesma verdade. Tem muita gente que diz ser crente, mas está sentando em mesas que não deveria ser estar sentando. Tem muita gente que diz que é crente, que está sentando à mesa que o Senhor já disse que não é para sentar. Tem muita gente que está sentando em mesas que está levando a tua vida à corrupção. Tem muita gente que está sentando em mesas que o Senhor já te tirou 2, 3, 4, 5 vezes, mas tu ainda insistes em voltar. Mas cuidado, uma hora você vai cair. O Senhor está tentando, o Senhor está dando sinais. Não vai por aí, não entra por esse caminho, não insiste, mas chega uma hora que você vai ficar entregue à sua própria sorte. Se você quer sentar à mesa, se sente. Se você quer continuar pecando, peque, porque a consequência vai ser sua. Quem é sujo, suje-se mais, mas quem é santo, quem é íntegro, quem tem intimidade, quem tem comunhão com Deus não é diferente. Ele brada e diz: eu não me misturo, eu não me contamino, eu não vou sentar à mesa. Aleluia. A Babilônia, ela nunca vai desistir de tentar te destruir. A Babilônia, ela nunca vai, em momento algum, desistir de te arrancar daqui de dentro. Ela não vai desistir de criar artimanhas para tentar puxar o teu tapete. Ela não vai desistir de te influenciar. Mas no momento que você confiar no Senhor, no momento que você buscar Ele em verdade, você vai ver que no momento que estiveres fraco, estarás forte. No momento que pedires, Ele haverá de responder. No momento que clamares por socorro, Ele vai derramar da sua graça, vai lhe dar força e vai lhe fazer vencer todas as astúcias, todas as tentações, tudo que o inimigo tentar contra a tua vida. Mas não para por aí. Como eu disse, Babilônia, ela nunca vai desistir de tentar te destruir. Chega um determinado momento que a Babilônia, o rei da Babilônia, ele cria uma estátua e determina que todos devem adorar. Quando tocasse a música, todos tinham que se prostrar perante a estátua. Só que ali tinha 3 jovens que eles não mais iriam compactuar com a Babilônia. Naquele tempo tinha 3 jovens que sabiam ao Deus que serviam. Tinham 3 jovens que sabiam que somente ao Deus verdadeiro Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Então no momento que tocou a música, eles não se dobraram seus joelhos. Então foram logo entregar ao rei: ó rei, tem 3 jovens que não aceitaram dobrar os joelhos perante a estátua que tu fez. Porque a Babilônia, se ela não conseguir te mudar para conquistar para ela, ela vai tentar te matar. Primeiro, a Babilônia, ela quer que você sirva a ela. Ela vai fazer de tudo para mudar a tua cabeça, mudar os teus princípios, mudar os teus valores, para que você sirva a ela e através da sua vida ela consiga arrebatar outras vidas para si. Mas se ela não conseguir mudar a tua cabeça, se ela não conseguir mudar o teu coração, ela vai tentar te matar. E foi assim que eles fizeram com Sadraque, Mesaque e Abednego. Se negaram a adorar a estátua de ouro. Então levantaram uma fogueira, uma fornalha, acenderam a fornalha cada vez mais, porque o ódio era grande. Eles queriam a todo custo obrigar aqueles homens a negarem a Cristo. Mas eles não negaram. Eles queriam a todo momento fazer com que aqueles homens negassem a Cristo. Mas eles não negaram. Quanto mais eles eram confrontados por Babilônia, mais eles diziam: eu confio no meu Deus. Quanto mais eles eram confrontados pelo rei e pelos seus servos, eles diziam: eu confio no meu Deus. Do mesmo jeito é hoje em dia. No momento que fores confrontados, confie no Deus da tua salvação. No momento que fores perseguido, confia nos Deus da tua salvação, porque Ele vai providenciar o escape. Mas e se não providenciar?
E se não tiver escape? E se não tiver saída? E se de fato você vier a morrer na fornalha? Melhor é morrer com Cristo, sendo irreconhecido na Babilônia, sendo negado na Babilônia, do que crescer na Babilônia com corrupção, do que crescer na Babilônia sem a graça, do que crescer na Babilônia sem intimidade com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: não adianta de nada você se destacar na Babilônia, mas você não passar de um corrupto. Não vale de nada você crescer na Babilônia, mas você perder o contato com o Senhor, você perder a intimidade com o Senhor. De nada vale crescer na Babilônia, mas não ter a intimidade com Deus, porque a Babilônia ela só vai te levar ao inferno. Mas quando você continua firme no Evangelho, quando você confia no Deus da sua salvação, ainda que você venha a morrer, naquele grande dia os mortos haverão de ressuscitar, nos encontraremos com Ele nas mansões celestiais e viveremos para sempre com Ele nos céus. Então jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E o rei parou para ficar olhando, porque ele queria cantar a vitória da morte daqueles homens. Ele queria mostrar que não tem ninguém mais forte do que eles. Mas acontece que quando aqueles homens foram jogados ali na fornalha, não tinham 3, mas 4, e um semelhante ao Filho do Homem, que ele caminhava entre o fogo, mas não se queimava. Ele caminhava com aqueles homens, mas não estava queimado. Porque quando Deus quer, Ele vai dar livramento. Quando Deus quer, Ele vai dar suporte. Quando Deus quer, Ele vai livrar você da sua situação. Devemos lembrar que foi o próprio rei que, quando joga aqueles homens na fornalha, ele diz: eu quero ver qual é o Deus que vai te livrar. Nesse momento ele desafiou um Deus que ele não é de ficar inerte. Ele desafiou um Deus que não é de ficar calado quando alguém é provocado. Ele provocou um Deus que não é de ficar parado quando alguém desconfia, quando alguém quer botar em jogo a sua soberania. Então no momento que ele fala: eu quero saber quem é o Deus que vai te livrar, naquele momento desce o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador maravilhoso, desce até aquela fornalha, livra aqueles 3 homens. E toda a Babilônia teve que dizer: não há Deus como Deus desses jovens, não há Deus como Deus deles. Você não está na Babilônia, não é para a Babilônia te mudar, mas é que para você influencia a Babilônia com seus valores, com seus princípios éticos, com aquilo que você aprende da palavra de Deus. Você não pode ser influenciado pela Babilônia, mas você deve influenciar. Daniel passou por uma situação muito semelhante também. Durante o reinado do rei Dário, que queria muito bem a Daniel, organizaram um complô, um motim, para tentar destruir a vida de Daniel por mais uma vez. Disseram que o rei criasse um edito, dizendo que todo aquele que não o adorasse haveria de ser jogado na cova dos leões. Que todas as petições, todas as adorações teriam que ser feitas diretamente a Dário. Então ele assina aquele decreto, e aqueles homens ficam de tocaia esperando só o vacilo de Daniel. Só que ele não vacila, muito pelo contrário. Quando ele lê o decreto, ele se ajoelha, ele vai para o seu quarto, busca a face do seu Senhor. E aqueles homens viram a Daniel buscando, e eles viram que as súplicas, as petições de Daniel não eram direcionadas a Dário. Ele viu que as súplicas, as petições de Daniel não eram direcionadas à Babilônia, mas eram direcionadas ao seu Deus. Naquele momento aqueles homens correm ao rei Dário e falam que Daniel que viram. Falam que Daniel não estava seguindo o edito que ele tinha colocado. Então o rei Dário se entristece, porque ele gostava muito de Daniel, mas ele não poderia ir contra aquilo que ele tinha dito. E agora você veja a diferença. Um rei que antecedeu disse: eu quero ver quem é que vai livrar vocês. Mas esse outro rei não. Que o Deus ao qual você serve, Ele te dê livramento, Daniel. O Deus ao qual você serve esteja contigo na cova dos leões. Que o Deus ao qual você serve possa te dar livramento. E ali Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ao romper do dia, não tinha Daniel morto. Não tinha história de Daniel. Não tinha história de Daniel ter morrido ali na cova dos leões. Quando o rei chega e chama Daniel, ele responde. E ele se levanta, ele sai da cova dos leões. E mais uma vez Babilônia teve que bradar: não há Deus como Deus de Daniel, não há Deus como Deus de Daniel, não há Deus como Deus de Daniel. Babilônia, ela nunca vencerá um justo. Babilônia, ela nunca vencerá quem tem integridade com o Senhor. Babilônia, ela nunca haverá de destruir um servo verdadeiro do Senhor. Babilônia nunca vai destruir quem tem integridade com o Senhor. Mas o tempo passou mais uma vez. Devemos lembrar que Daniel tinha 16 anos quando foi levado cativo à Babilônia. Apenas 16 anos. No entanto, passaram-se os reis, assume um novo rei na Babilônia. E o rei mais uma vez ele tem um sonho.
já um outro rei, um outro sonho. Na verdade não um sonho, ele tem uma revelação. Uma mão escrevendo na parede. Ele chama todos os adivinhos, todos os magos, todos que estavam ali, para que explicassem o que estava na parede. Mas acontece que o rei havia esquecido do sonho. Ele queria que os seus magos lembrassem o sonho que ele teve. Não conseguiam entender o que estava escrito na parede. E ele pedia para que todos revelassem o que estava na parede. Mas nenhum conseguia. Foi então que eles lembraram que tinha um, por nome de Daniel, que o pai daquele rei, Nabucodonosor, o havia colocado como chefe dos magos. Veja que embora ele fosse chefe dos magos, embora ele fosse chefe de todo aquele tipo de gente, ele não se misturava. Estavam todos na presença do rei, talvez bajulando o rei, talvez buscando posição junto ao rei, talvez querendo crescer à base de bajulação. Mas Daniel, em momento algum, ele estava ali. Por quê? Você vai ver que eles dizem: tem um, ó rei, que o teu pai chamou, e ele tem um espírito excelente, ele tem o espírito dos deuses. Chama ele, que ele há de revelar o sonho. No momento que Daniel vem, ele já não é um garoto de 16 anos, ele já não é um adolescente que tinha acabado de chegar da Babilônia. Ele era um homem que tinha aproximadamente mais de 80 anos, segundo alguns historiadores dizem 86 anos. Veja que havia se passado aí 70 anos desde o dia que ele entrou na Babilônia. Então o rei, quando Daniel chega na presença do rei, o rei pergunta: és tu o mesmo Daniel de Judá? És tu o mesmo Daniel que o meu pai trouxe lá de Judá? Em outras palavras, ele está dizendo: és tu, Daniel, que guardava os teus valores? És tu, Daniel, que guardava os teus princípios? És tu, Daniel, que guardava a tua ética? És tu, Daniel, que guardava a tua verdade? És tu, Daniel, que guardava a confiança no teu Deus? Muitos jovens saíram de Judá e foram para a Babilônia. Durante o tempo se mantiveram até firmes, durante um tempo se mantiveram até constantes, durante o tempo não se contaminaram, durante o tempo não se misturaram, durante o tempo não se influenciaram. No entanto, com o passar do tempo, acabaram não resistindo, porque vigiaram pouco, buscaram pouco, oraram pouco. Mas quem muito ora, muito tem; quem busca muito, muito tem. Quando se busca a face do Senhor, Ele vai te fortalecendo. Quando você busca ao Senhor, Ele vai te respondendo. Então quando o rei chega para Daniel e pergunta: és tu o mesmo de Daniel, o mesmo que meu pai trouxe de Judá? És tu o mesmo Daniel? Ele estava dizendo: trouxe muitos de lá, mas já se corromperam. Teve muitos que vieram de lá, mas não são mais o mesmo. És tu ainda o mesmo? E nesta noite eu pergunto: será que tu ainda és o mesmo? Será que tu ainda é o mesmo na casa de Deus? Será que tu és o mesmo na tua faculdade? Será que tu és o mesmo crente que és aqui na tua família? Será que tu és o mesmo crente que tu és aqui na tua vizinhança? Será que tu és o mesmo jovem crente, cheio do fogo, canta, pula, faz tudo e acontece aqui? Mas será que na faculdade, no teu trabalho, tu és o mesmo? Será que tu mantém a tua integridade? Será que tu mantém a tua verdade? Será que tu mantém os teus valores? Será que tu mantém os teus princípios? O tempo, as provações vão revelar. A fornalha revela quem é e quem não é. É durante a fornalha que você vai ver quem é crente de verdade e quem não é. É no momento que a cova está aberta para ser jogada aos leões que você vai ver quem é de verdade e quem não é. É no momento que a labareda sobe, que está mais quente, que você se aproxima da fornalha, que vai se revelar quem é o seu caráter. É no momento que a provação aperta que vai se revelar se você de fato é um servo de Deus, ou se você se corrompeu, se você se misturou e se você já decaiu da graça. Quando o tempo está tranquilo, é muito fácil ser crente. Mas quando o negócio aperta, só quem é de verdade vai se manter. Quando o negócio aperta, só quem tem comunhão que vai se revelar. No momento que a situação aperta, só quem tem intimidade com Deus que você vai reconhecer. No momento que a situação apertar, só quem guardou a integridade com o Senhor vai se manter de pé. Mas eu amo tanto esse Deus. Eu amo tanto esse Deus, eu adoro tanto esse Deus, que mesmo aqueles que negaram, mesmo aqueles que diante da fornalha deram para trás, mesmo aquele que no momento que a cova estava aberta negaram o seu nome, mesmo aqueles que no momento que a situação apertou, ele se corrompeu, mesmo aqueles que no momento que a situação ficou mais difícil, eles se misturaram. E eu amo esse Deus porque mesmo estes,
Mesmo estes que lhe deram as costas, ele não dá as costas para ele. Mesmo estes que o abandonaram, ele não abandona. Mesmo esses que estão se corrompendo no mundo, ele ainda está de braços abertos. Eu falei ontem à tarde e torno a falar hoje à noite. Eu vos levo agora para o livro do Gênesis. Faço lembrar de Adão. Adão, ele peca e ele se esconde do Senhor. Mas é por isso que eu amo esse Deus, porque na viração do dia, a voz do Senhor como uma brisa suave vinha naquele jardim perguntando: Adão, onde tu estás? Adão, onde tu estás? Jovem, onde tu estás? Jovem, onde tu estás? Onde tu caiu? Levanta, é tempo de mudança, é tempo de reconstruir a integridade que tu perdestes, é tempo de voltar até a comunhão, é tempo de voltar até a presença do Senhor, é tempo de voltar ao primeiro amor. Não sei onde você caiu, não sei qual foi a razão que você caiu, não sei com o que você se contaminou, não sei qual foi a situação que você enfrentou, mas se por algum acaso você no meio do caminho negou, se algum acaso no meio do caminho você se contaminou, eu quero te dizer que o sangue carmesim que fora vertido na cruz do Calvário, ele está aqui e ele purifica o pecador de todo o pecado. Ele te limpa, ele te deixa alvo como a neve e ele reconstrói a integridade que você quebrou. Mas eu quero te perguntar: onde tu estás? Onde tu estás? Aleluia, aleluia. O pecado, ele cria vergonha e ele faz você se esconder. O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre você e Deus. Não é Deus que se afastou de você, não é Deus que se esqueceu de você, não é Deus que deixou de te amar, não é Deus que não se lembra mais das tuas situações, das suas petições, não é Deus que esqueceu você no meio da caminhada, não, mas é você que com os seus pecados se afastou de Deus. Mas Ele está no mesmo lugar. Ele está no mesmo lugar. Os braços dele ainda estão abertos. E Ele está perguntando para você nesta noite: filho, onde você está? Onde você está? O pecado, os erros, as nossas falhas nos fazem correr para cavernas. Os nossos erros, as nossas falhas fazem que a gente se esconda da presença do Senhor. Os nossos erros e as nossas falhas fazem com que fujamos da presença do Espírito Santo. Mas o Senhor está bradando nesta noite, está falando ao teu coração: onde tu estás? Davi, quando ele estava fugindo de Samuel, ele se esconde numa caverna. E o Senhor manda o profeta e fala: Davi, sai da caverna. É tempo de sair da caverna. Vai para ajudar. Elias, quando ele está depressivo, triste, com medo, ele se esconde numa caverna. E o Senhor vai ao teu encontro dele: o que tu estás fazendo na caverna? Servo meu não é para estar dentro de caverna. Servo meu não é para estar se escondendo no momento da peleja. Servo meu não é para ficar fugindo, não. É noite de sair da caverna. É noite de voltar a buscar a presença do Senhor. É noite de voltar a ter o contato. É noite de voltar a ouvir a voz do Senhor aos seus ouvidos. É tempo de voltar a chorar na presença do Senhor. É tempo de voltar a reconstruir a integridade que tu quebrastes. Nesta noite o Senhor está perguntando: onde tu estás? Onde tu estás? Onde tu estás? Eu estou de braços abertos para te restaurar. Eu estou de braços abertos para reconstruir a aliança que tu quebrou. Eu estou de braços abertos para reconstruir a integridade que tu quebrastes. Mas eu ainda estou aqui e eu ainda estou apto a reconstruir. E eu quero saber nesta noite se existe no meio de nós algum jovem que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém nessa noite que não é evangélico? Levanta a sua mão, eu quero só conhecê-lo. No final da igreja, aqui no meio, tem alguém que não é evangélico? Se você conhecer alguém, indique, apresente, mostre. Tem alguém que não é evangélico, que está afastado dos caminhos do Senhor? O Senhor está perguntando para ti nesta noite: onde tu estás? Volta de onde tu caístes, junta os teus pés e volta a me buscar. Tem alguém aqui nesta noite que ainda não é evangélico, que está afastado dos caminhos do Senhor? Se não tem, que o Senhor em sua infinita bondade continue abençoando cada um. Mas jovens, permaneçam firmes. Babilônia não brinca de ser Babilônia. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não tem medo do teu parentesco. Ele não tem medo do teu nome.
Ele não tem medo da tua identidade aqui na terra, mas ele tem medo de um jovem que guarda os seus princípios. Ele tem medo de um jovem que guarda os seus princípios, seus valores. Eles têm medo de um jovem que dobra os seus joelhos pela madrugada e conversa com o seu Deus. O inimigo, ele tem medo de um jovem que mantém a sua comunhão. O inimigo tem medo de um jovem que mantém a sua intimidade com Deus. O inimigo tem medo de um jovem que guarda a sua integridade para com Deus. Não deixe que Babilônia venha adentrar a sua mente. Não deixe que Babilônia venha querer moldar os seus pensamentos. Não deixe que Babilônia venha querer mudar as suas ideias, seus valores e os seus princípios. Porque pode ser que não dê tempo de reconstruir a integridade. Pode ser que não dê tempo de você voltar a ser o mesmo Daniel de Judá. Pode ser que não dê tempo de você a ser o mesmo jovem de Jerusalém. Porque quando a trombeta soar, só vai subir quem guarda princípios. Quando a trombeta soar, só vai subir quem guarda os valores cristãos. Quando a trombeta soar, só vai subir quem tem comunhão. Quando a trombeta soar, só vai subir quem guarda a intimidade. Quando a trombeta soar, só vai ouvir e só vai subir e só vai se encontrar com o Rei da Glória, aquele que guardou a sua integridade com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, juventude abençoada do Senhor, vigiem cada vez mais. Vigiem cada vez mais. Busquem cada vez mais. Porque Babilônia, ela vai esperar só um vacilo teu para tentar te dar uma rasteira. Não estou querendo pregar medo para ninguém, eu estou pregando é Bíblia. O inimigo, ele te observa nos detalhes. Ele te observa 24 horas por dia. E ele vai esperar você demonstrar uma fraqueza, para que quando você demonstrar essa fraqueza, ele passe a investir nela. Portanto, se blinde no Senhor da sua salvação. Se blinde naquele que tem poder para te dar forças no momento de fraqueza. Se blinde naquele que pode derramar da sua graça sobre a tua vida. Se blinde naquele que pode te guardar. Se blinde daquele que morreu na cruz para te salvar. Porque só Ele pode te dar certeza da salvação. E só Ele pode te ajudar no momento da provação. Durante a provação, não dialogue com Babilônia, mas converse com Deus. E que Deus continue abençoando a sua igreja, em nome de Jesus.